Olá, crianças, tudo bem? Vamos falar agora sobre território. Com a chegada das festas de fim de ano, a movimentação pelos aeroportos aumenta. E tem nova exigência para quem chega ao país. O repórter Eduardo Campos tem as informações. Boa tarde, Eduardo. Oi, Joyce, boa tarde a todos. Pois é, a exigência que passa a valer agora a partir do dia 30 de dezembro, todo passageiro brasileiro ou estrangeiro que embarcar para o Brasil vai ter que apresentar o exame negativo de Covid-19, isso na hora do embarque, e esse exame vai ter que ser feito com até 72 horas de antecedência, antecedência do embarque. Esse é o exame PCR. Agora, quem não apresentar não vai poder embarcar em nenhum aeroporto chegando no Brasil. Vocês ouviram a palavra território aqui na notícia, né? Então, vocês percebem o seguinte, que ela está ligada a quê? A palavra território. Ela estava ligada ao nosso país, né? Ao Brasil. Vocês viram que ele falou que as pessoas que fossem embarcar para o Brasil, elas precisariam mostrar um resultado de um exame que fez sobre o Covid, para ver se a pessoa tinha Covid ou não. Porque se tivesse, não poderia entrar, né? Teria que estar negativo para Covid. Para entrar no território brasileiro, teria que apresentar uma documentação específica. Então percebeu o seguinte, ó, que o território só poderia ser acessado, ou seja, a pessoa só poderia entrar no território brasileiro se ela tivesse uma documentação exigida. Então perceba que o território está ligado à ideia de um espaço, de um lugar que você está dentro, que você pode entrar. E vamos aqui perceber outra coisa sobre o território. Leiam comigo, se quiserem, tem um texto aí de vocês, eu postei no grupo. Território político é o espaço administrado pelo Estado, ou seja, as organizações públicas que administram o país, as unidades federativas e os municípios. O território brasileiro é o espaço administrado pelo governo brasileiro. É onde o nosso país exerce o seu domínio e suas relações de poder, ou seja, a sua soberania. Não é tão difícil quanto parece. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o território é político quando naquele espaço ali geográfico as coisas que acontecem são organizadas, são ditas como tem que ser pelo governo. Aqui no caso do nosso texto, o governo federal, o governo estadual, governos municipais. Esses governos, eles que são responsáveis por comandar, por exemplo, a economia, a questão da saúde, a questão da educação. E as pessoas que fazem parte desses governos são pessoas que foram escolhidas pelo voto popular, né? Teve a eleição, elas foram escolhidas para representar a gente lá nos espaços que elas tomam as decisões. Então, indiretamente, nós estamos participando do governo, ou seja, nós votamos para alguém tomar as decisões por nós. Esse território que a pessoa só pode entrar se tiver um documento, como falou aqui, é um território político, porque é uma determinação dos governos, né? Você só pode entrar no Brasil se tiver essa documentação. Por quê? Para evitar que tenha mais casos de Covid-19 no Brasil. Então, a intenção é essa. Agora vamos ver que território também pode ter outros sentidos, né? Outros significados, pode querer dizer outras coisas. Vejam o próximo vídeo aqui. A guerra entre facções rivais é pelo controle dos pontos de drogas no complexo de favelas do São Carlos, região central do Rio. Moradores passaram uma madrugada de terror. Agora aqui é uma situação diferente para território, né? Antes a gente tinha falado do território enquanto país, enquanto Brasil, enquanto um grande espaço, né, territorial, geográfico ali, que tem leis, que tem governos que administram. Aqui, nesse vídeo, o território está sendo mostrado para a gente como um território pessoal, né? Como pertencendo a um grupo de pessoas, a algumas pessoas. Vejam como que está no texto de vocês aí. Território pessoal. Mas podem existir outros territórios maiores ou menores, como no exemplo dos traficantes. Nesse caso, quando o traficante domina uma favela, ela passa a ser considerada o seu território pessoal, ou seja, a porção do espaço que é controlada por ele.
Então perceba o seguinte, que dentro desse território político, né, o território do Brasil, dentro dele pode haver outros territórios. Aqui no exemplo nosso, né, nós temos o que? Uma região no estado do Rio de Janeiro que é dominada por traficantes, pessoas que vendem drogas. E nesse exemplo a gente tem o que? Um grupo de pessoas que são traficantes que dominam a região e dizem que aquela região pertence a eles. Eles vendem as drogas ali e há outros grupos que entram em guerra contra eles para ter o domínio daquele território. Então você pode ver que as pessoas que vivem nesse lugar, elas acabam sendo reféns. Então vocês percebem que mesmo dentro do seu território pode haver regiões que os governos não conseguem fazer com que elas se desenvolvam bem. Vamos ver o próximo exemplo. Aqui você já deve ter visto, né? As 5 grandes nações ancestrais que possuem aldeias Shinobi são os países do fogo, da água, do trovão, do vento e da terra. Cada um deles ocupando um vasto território. Juntos, são conhecidos como as 5 grandes nações Shinobi. Acho que alguns de vocês conhecem esse anime, esse desenho. Vocês viram que mesmo no desenho tem o quê? A ideia de território. Veja que quando o Kakashi está lá apresentando o continente lá Shinobi, né, mostrando os países, as nações ninja, percebe que aquelas linhas, elas marcam qual que é o território de cada um daqueles países, né? Qual que é o território do país do vento, qual que é o território do país da água, qual que é o território do país do fogo, e assim por diante. Então perceba que mesmo as histórias, elas não têm como escapar dessa ideia de território. Aqui, até perceba, os cachorros também trabalham com a ideia de território. Sim, então perceba que quando eles estão lá fazendo xixi nos muros, nas paredes, nas árvores, eles estão fazendo o quê? Eles estão marcando o território deles. Para quê? É para quando o outro cachorro chegar ali, que sentir aquele cheiro, sabe? Esse território aqui pertence a alguém, tem um cheiro aqui, e esse cheiro não é meu. Quando o seu cachorrinho está aí fazendo xixi no poste da sua casa, no muro, na parede, é o seu cachorrinho dizendo para os outros cachorros: ó, meu irmão, território aqui é meu, esses humanos que estão aqui é tudo meu, tá? Essa casa aqui é minha, essa rua aqui é minha, vou passar aqui pelo meu território, tem que me respeitar. Vamos ver mais aqui. Agora vamos resumir assim um pouco essa ideia de território, né? O que seria o território? É um espaço geográfico, né? Um lugar delimitado, que ele é apropriado por relações de poder. O que são as relações de poder? A ação dos governos, ou seja, quando uma pessoa ou uma organização exerce um domínio ou um poder sobre uma determinada área, ela passa a ser seu território. Ou seja, quando o Brasil, através do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, ele age dentro de um lugar ali, de um espaço geográfico, né, age como? Garantindo a saúde, garantindo a educação, garantindo a segurança. Você tem ali uma noção de território. Aquele espaço geográfico ali é um território daquele país. Quando você tem um grupo de pessoas, uma pessoa que domina uma região e passa a dizer como que as coisas têm que acontecer naquela região, você tem o quê? Tem um território também. Você tem um território. Então, no caso dos governantes, nós temos o que? Um território político dentro de um espaço geográfico muito grande, né? Enquanto que no caso lá que a gente trouxe dos traficantes, você tem o que? Uma área menor, administrada, né? Controlada, na verdade, por bandidos que usam, né, às vezes, da ausência, né, da falta do governo lá dentro para fazer o que quiser. Vamos aqui continuar então. Trouxe aqui mais esse exemplo para a gente. Perceba aqui. Araguatins, a cidade de Tocantins. Justiça Federal determina que INCRA publique portaria de demarcação de território quilombola na ilha de São Vicente. Então aqui, essa é uma notícia de maio de 2020, né? E perceba aqui, ó, mais uma vez, território. Está falando de um território aqui de uma comunidade quilombola. O que é isso? Uma comunidade quilombola é um povoado que ele
se originou, ou seja, o começo dele aconteceu lá na época ainda que o Brasil tinha escravos. Eram os escravos que fugiam das vidas da fazenda e montavam suas cidadezinhas, suas vilas, suas aldeias no meio do mato, né, escondido, para viver em liberdade. Então, com o passar dos anos, centenas de anos, nós temos hoje essas comunidades que começaram lá com os quilombos. O governo do Brasil, ao reconhecer que essa comunidade é uma comunidade quilombola, ele reconhece, ele sabe, o governo brasileiro tem uma dívida com essa comunidade. Por quê? Porque lá no passado os seus ancestrais foram pessoas escravizadas que não tinham direito à educação, à saúde, enfim. E aí o governo federal precisa o quê? Tomar algumas medidas, fazer algumas ações para essa comunidade específica, para que elas tenham o quê? Uma espécie de reparação pelo mal que elas sofreram no passado. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação. É o documento que diz que uma pessoa pode dirigir carro. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o governo do Tocantins dizendo que o professor Diogo pode entrar no carro, funcionar o carro e sair dirigindo aí pelas ruas do território nacional, de todo o território do Brasil, não só o Tocantins, não só Palmas, mas não só a região norte, mas de todo o Brasil. Então, é um documento que diz que eu posso dirigir pelo Brasil inteiro. Quem me deu esse documento? O governo do Tocantins, que é reconhecido pelo governo do Brasil. Então, perceba que aqui eu tenho o quê? Um governo dentro de um território dizendo o que pode e o que não pode. Ele dizendo que quem pode dirigir e quem não pode dirigir. Quem não tinha um documento desse não pode dirigir. Por quê? Porque pode acabar sendo parado pela polícia, ser multado, coisa pior. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essas noções de território. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. Estou fazendo de acordo com aquele bloco de estudos que vocês baixam lá do site da prefeitura ou que pegam no grupo de WhatsApp. Logo eu vou fazer um outro vídeo com questões sobre esse assunto. Não percam os próximos vídeos sobre soberania, sobre diversidade cultural, sobre povos indígenas. São conteúdos que vão estar todos nesse último vídeo que eu vou colocar de questões. Então, abraço para vocês e até a próxima.